Fichamento literal e comentado do texto Construir, Habitar, Pensar, de Martin Heidegger, em Ensaios e Conferências, editora Vozes, 2001. Comecemos. Construir, habitar e pensar marca o momento tardio da obra de Heidegger. Originalmente uma conferência proferida em 1951, em razão da segunda reunião de Darmstadt, sob o título alemão Bauen, Wohnen, Denken, este importante trabalho traz ideias postuladas por Heidegger ao longo de sua obra, como a importância do pensar voltado à verdade do ser e da linguagem, esta como casa do ser sob a guarda dos pensadores e poetas, e do habitar como expressão do ethos humano e caminho à compreensão da essência do homem. Embora a construção discursiva de Heidegger dê a entender que esta seja propositalmente a ordem, construir, habitar, pensar, talvez seja possível fazer uma outra leitura sobre a sequência dessas três ações humanas. Ainda assim, nos prendamos, pelo menos por hora, à forma proposta pelo autor. Antes de qualquer coisa, construir pressupõe intelectivamente um construído, uma imagem daquilo que, pelo artifício, se deseja obter. Construir é sempre meio ao porvir construído. Se analisarmos esta natureza, então, de construir como inexorável ao construído, podemos pensar que há um grau de indissociabilidade entre os dois, isto é, o construído é causalmente produzido pelo construir. Mais do que isso, Heidegger aporta a etimologia do termo construir, bauen, mostrando que está intimamente ligado ao ato de habitar, página 2. O que é construído deve ser imprescindivelmente habitado pelo homem, ainda que esse habitar não se dê como residir ou morar, como pensado comumente. Por exemplo, uma ferramenta é feita, construída, a fim de ser utilizada pelo mecânico ou pelo engenheiro. Assim, a ferramenta faz parte do habitar destes. A universidade, que é construída com suas bibliotecas, laboratórios e salas de aula, é inequivocamente parte do habitar do professor, do pesquisador, do aluno. Toda a construção só pode ser pensada como habitação. É aqui, então, que entendemos habitar, esta finalidade do construir, para além do ocupar direta e fisicamente com o corpo. Habitar é, nesse sentido, hábito, ou a morada do hábito. Assim como mostrado acima, como o engenheiro habita as ferramentas, tanto quanto o acadêmico habita o laboratório e o livro, porque estes lhe são habituais. Esta categoria é uma das preocupações centrais de Heidegger nesse texto, e revela sua aproximação com a noção de ethos, resgatada desde Heráclito. Construir implica a construção de um lugar a ser habitado pelo ser. Nota: lugar, em Heidegger, numa primeira leitura, se aproxima do topos aristotélico. A coisa construída é a essência do lugar. Retomando, o ser só é se algo ele habita. Isso pode nos levar a pensar o enraizamento como, abre aspas, traço fundamental do ser homem, fecha aspas, página 2. Enquanto condição indispensável entre o ser e um lugar necessário a fincar raiz. O enraizamento é via entre o lugar e o ser do ente humano. Breve nota. O enraizamento pode ser entendido como a manutenção do habitar biótico do ser humano sobre o habitat zoético do ente humano. Deste modo, como entendido relacionalmente entre habitar o construído e construir para o habitar, o enraizamento sob esta ótica é uma categoria trajetiva, porque se estabelece entre a subjetividade do habitar, que se lhe é possível pela objetividade daquilo que é construído,
inequivocamente numa relação espiral recíproca. Se há um nexo causal entre construir e habitar, e o habitar talvez seja o movimento do ser em expansão a um lugar que lhe seja habitual, isto é, não só a casa ou os lugares que envolvem a existência do ser, habita-se antes o hábito que o lugar. Seria possível pensarmos também no enraizamento às coisas, lugares do hábito, e não apenas aos lugares geográficos do habitar, uma vez que ambas supõem um grau de identidade entre o sujeito e aquilo que ele habita? Este parece ser um diálogo promissor que se estenderia da psicologia à geografia, a partir da compreensão do habitar como expressão de um enraizamento. Habitar a coisa no lugar, habitar o lugar que recebe ou cede a coisa. Por fim, Heidegger insere o pensar de forma central, novamente como esta faculdade capaz de buscar a essência do ser. Capaz porque não é isto que é sempre feito, como ele manifesta em Serenidade, com o pensamento que calcula. Breve nota, né? Dizendo por fim, mas ainda que esse seja o último termo estabelecido por Heidegger em ordem, talvez nem sequer possamos analisar as três categorias de forma ordenada e isolada, a partir de suas especificidades. De certo, há pormenores importantes em cada um, que inclusive são marcas do pensamento heideggeriano. Contudo, esse texto mostra a mútua interseccionalidade entre as três, isto é, há uma relação recíproca e complementar entre elas, de modo que, à guisa de exemplificação, possamos inserir o pensar como vindo primeiro e por ser anterior aos atos de construir e habitar, mas também, de todo modo, este viria a encerrar serenamente o ciclo começado pelas duas primeiras. Enfim. Retomando, o pensar, como ele propôs e aqui surge em último na sua formulação, é como a margem ou o limite que não encerraria, mas instauraria o começo de algo. Abre aspas. O limite não é onde uma coisa termina, mas, como os gregos reconheceram, de onde alguma coisa dá início à sua essência. Fecha aspas, página 6. Nesta equação, o pensar não encerra, ele abre. Como lido na Carta sobre o Humanismo, o pensar deve se voltar a este caráter de abertura à verdade do ser. Mas, neste texto, esse pensar se abre a quê? Há algo para além dessa busca do ser? A relação entre construir, habitar e pensar pode ser sumarizada como uma tripla ação humana. Notamos que, historicamente, construir e habitar são compreendidos através de uma relação teleológica, mas que somente é possível pelo pensamento, que é esse traço fundamental do habitar, página 3. E que deve ser resguardada ao vigor e abrigo de sua essência, página 3. Resguardar, que para Heidegger é algo positivo, essa triplação à luz da essência, nos convida a pensar isso sob um duplo enraizamento norteado pelo pensar essencial e pela ideia de ethos. Construir supõe habitar lugares e habitar hábitos. Continuando a partir de citações do texto, abre aspas. Perguntamos: 1. O que é habitar? 2. Em que medida pertence ao habitar um construir? Fecha aspas. Página 1. Nota. A gente percebe essa preocupação inicial do texto. E uma outra preocupação central também reside em assumir que todo construir é um habitar, e que o próprio aporte léxico nos assegura isto, além do caráter ontológico que é ressuscitado por Heidegger. Né? Ressuscitado, pois, dirá ele, isso foi perdido por algum motivo deixado de lado, dissociando construir e habitar. E a última preocupação, abre aspas, em que medida construir pertence ao habitar, fecha aspas, página 5.
Há, na verdade, uma última coisa a salientar. Há construções não habitáveis, públicas, por exemplo, mas fazem parte do nosso habitar. Como acadêmico, faço da universidade minha habitação, assim como o tecelão o faz com suas máquinas, com as linhas, etc. Abre aspas. Habitar seria, em todo caso, o fim que se impõe a todo construir. Habitar e construir encontram-se, assim, numa relação de meios e fins. Fecha aspas. Página 1. Abre aspas. Construir significa originariamente habitar. Quando a palavra bauen, construir, ainda fala de maneira originária, ao mesmo tempo que amplitude alcança o vigor essencial do habitar. Fecha aspas, página 2. Abre aspas. A antiga palavra bauen, construir, a que pertence bin, sou, responde ich bin, du bist, eu sou, tu és. Significa eu habito, tu habitas. A maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o qual somos homens sobre essa terra, é o buan, o habitar. Fecha aspas, página 2. Aliás, é importante destacar, o ser só é se algo ele habita. Abre aspas. O sentido próprio de construir, a saber, o habitar, cai no esquecimento. Fecha aspas, página 2. Abre aspas. Há o fato de não mais se fazer a experiência de que habitar constitui o ser do homem, e de que não mais se pensa em sentido pleno que habitar é o traço fundamental do ser homem. Fecha aspas, página 2. Abre aspas. 1. Bauen, construir é propriamente habitar. 2. Wohnen, habitar é o modo como os mortais são e estão sobre a terra. 3. No sentido de habitar, construir desdobra-se em duas acepções. Construir entendido como cultivo e o crescimento, e construir no sentido de edificar construções. Fecha aspas, página 3. Abre aspas. Não habitamos porque construímos. Ao contrário, construímos e chegamos a construir à medida que habitamos. Ou seja, à medida que somos como aqueles que habitam. Mas em que consiste o vigor essencial do habitar? Fecha aspas, página 3. Abre aspas. Resguardar não é simplesmente não fazer nada com aquilo que se resguarda. Resguardar é, em sentido próprio, algo positivo e acontece quando deixamos alguma coisa entregue de antemão ao seu vigor de essência, quando devolvemos de maneira própria alguma coisa ao abrigo de sua essência. Fecha aspas, página 3. E é possível fazer um paralelo com o enraizamento, penso. Resguardar é preservar algo ao abrigo de sua essência. Mas que essência é essa? Retomando, abre aspas. O traço fundamental do habitar é esse resguardo. O resguardo perpassa o habitar em toda a sua amplitude. Mostra-se tão logo nos dispomos a pensar que ser homem consiste em habitar, e isso no sentido de demorar-se dos mortais sobre essa terra. Fecha aspas, página 3. Abre aspas. Cultivar e edificar significam, em sentido estrito, construir. Habitar é construir desde que se preserve nas coisas a quadratura. Abre aspas. Em que medida construir pertence ao habitar? O que é propriamente uma coisa construída? Fecha aspas, página 5. Abre aspas. A ponte não se situa num lugar. É da própria ponte que surge um lugar. A ponte é uma coisa. Fecha aspas, página 6. Algumas notas. Acho que é possível pensar talvez como uma coisa lugar.
é uma coisa que cria ou permite que lugares venham a ser. Heidegger afirma que as margens ligadas pelas pontes não o eram antes da ponte. É a construção desta que dá a razão de ser das margens, bem como atribui outras noções a elas. E será que isso nos auxilia a pensar os não lugares de Marc Augé? A ponte para Augé é um não lugar. Ora, seria então uma coisa? Da mesma forma, outros não lugares, como shopping centers e aeroportos, também seriam coisas? Retomando. Abre aspas. A ponte se mostra como uma coisa qualquer que ocupa uma posição, a qual pode ser a todo momento ocupada por qualquer outra coisa, ou até mesmo substituída por uma mera demarcação. Fecha aspas, página 7. Nota, aqui concordamos com Heidegger. Essa ideia remonta ao topos aristotélico. A ponte é um lugar na medida que é localizada sensorialmente no espaço. O topos, como apreensível no espaço, pode ser removido ou substituído. Abre aspas. Lugares cuja essência se fundamenta nesse tipo de coisa que chamamos de coisas construídas, fecha aspas, página 7. Nota importante, lugar em Heidegger, aliás, apenas como topos aristotélico. A coisa construída é a essência do lugar. A coisa em movimento, mas não só, eu acho, preciso reler. Sob certo limite, é a essência do lugar em Aristóteles, né? E a relação entre o que é e o que devém é a essência do lugar em Platão. Então, é importante demarcar isso, demarcar até agora a diferença entre moradia e habitação em Heidegger. Né? Abre aspas, as coisas são lugares que propiciam espaços. Fecha aspas. Página 8. Abre aspas. Assim é que, por produzir coisas como lugares, o construir está mais próximo da essência dos espaços e da proveniência essencial do espaço do que toda geometria e matemática. Construir significa edificar lugares que propiciam estância e circunstância à quadratura. Fecha aspas. Páginas 8 e 9. Abre aspas. Habitar pertence um construir e que dele recebe a sua essência. Já é um enorme ganho se habitar e construir tornarem-se dignos de se questionar e, assim, permanecerem dignos de se pensar. Fecha aspas, página 10. Nota. Fica clara a importância do pensar em Heidegger de novo. O pensar é um resgatar a essência do ser, permitido, entre outras coisas, pela linguagem. Ainda não tenho certeza se aqui o pensar vem cronologicamente em último, ou só em último. Talvez ele sim feche o ciclo proposto, mas também inicie. O pensar como ele propôs, e aqui surge em último na sua formulação, é como a margem, ou o limite. Abre aspas. O limite não é onde uma coisa termina, mas como os gregos reconheceram, de onde alguma coisa dá início à sua essência. Fecha aspas, página 6. Então, nessa equação, o pensar não encerra, ele abre. Abre aspas. Construir e pensar são, cada um a seu modo, indispensáveis para o habitar. Ambos são, no entanto, insuficientes para o habitar, se cada um se mantiver isolado. Fecha aspas. Página 10.